O conceito de terceiro setor na sociedade civil no Brasil tem várias interpretações, mas a mais frequente, a mais aceita na atualidade, é aquela que incorpora aquele conjunto de entidades consideradas privadas de interesse público, que trabalham, portanto, o interesse público, voltadas à inclusão social, à solução de problemas ambientais, à preservação de valores culturais, à divulgação de determinados valores, enfim, voltados a produzir mais bem-estar e direitos dos cidadãos, inclusive a cidadania. No Brasil, nós quando falamos de terceiro setor, estamos falando, portanto, como dizia anteriormente, de entidades de diversas naturezas, que envolvem fundações, que envolvem associações comunitárias, que envolvem as chamadas organizações não governamentais, enfim, são, em geral, entidades sem fins lucrativos, é isso? Ou não governamentais, que trabalham o interesse público e que, portanto, o que elas produzem ou arrecadam em termos financeiros se destina sempre à promoção desse desenvolvimento sustentável e da promoção da melhoria das condições de vida das pessoas. A origem da discussão do termo, do terceiro setor, que é um pouco polêmico o tema e o termo, vem em parte no Brasil copiado da experiência dos Estados Unidos, americana, e em parte também da cultura europeia. Nos Estados Unidos, na verdade, não se fala em terceiro setor, se fala em entidades sem fins lucrativos e também se fala lá em organizações voluntárias, ou seja, nos Estados Unidos tem essa categoria terceiro setor, podemos dizer assim, esse tipo de entidades, as que são claramente sem fins lucrativos ou que são de voluntariado. Já na Europa, as entidades que nós aqui chamaríamos de terceiro setor são as organizações chamadas de não governamentais. E decorre da experiência europeia, de uma espécie de associação da Organização das Nações Unidas. Não é isso? Como você tem a Organização das Nações Unidas como organizações governamentais, adota-se essas outras organizações como não governamentais. Portanto, também que trabalham de interesse público ou trabalham ou interesse social. Se falarmos organizações de interesse público ou de interesse social, tem uma diferença, porque aqui teríamos que refletir sobre o público e o privado. Uma coisa pública não significa dizer que ela é estatal, que ela é governamental. E uma coisa privada não significa dizer que ela é particular. O privado pode ser particular, mas pode ser também de um grupo. Assim, por exemplo, nós temos uma associação de moradores como uma organização privada, daquele grupo de moradores. Ela é privada, ela é daqueles, mas ela não é particular de um dos membros, não é isso? Enquanto que uma empresa, por exemplo, ela pode ser particular, ela pode ser também de uma sociedade de pessoas, que são controladoras e administram eventualmente e até trabalham dentro daquela empresa. O chamado terceiro setor no Brasil é muito importante. Se estima que existam milhares de organizações e que no Brasil empregue também milhares de pessoas. Há quem fala na existência de até 200 mil organizações que seriam hoje consideradas do terceiro setor, e teria aí provavelmente mais de 1.500.000 pessoas trabalhando nesse tipo de entidade. E que movem, não é isso, muito dinheiro, movem talvez no mundo, se fala até em trilhões de dólares, muito dinheiro. É claro que mover dinheiro não significa dizer, repito, que tenham o objetivo do lucro. Significa que elas até têm atividade que geram renda, por exemplo, organizações que trabalham com artesanato, com a reciclagem de lixo, geram renda. Só que aquela renda é destinada à promoção social, enfim, a uma atividade de interesse público. E queria, para completar, dizer que as organizações do terceiro setor que atendam às exigências da lei federal e da lei estadual, elas podem obter vantagens
benefícios e até mesmo elas podem buscar recursos públicos para a realização dos seus projetos ou do seu projeto central, né? A lei mais recente e mais importante aprovada na esfera federal, né, que é de 1999, que eu considero uma das leis mais importantes, é a chamada lei que regula a criação das OCIPs. OCIP significa dizer organizações da sociedade civil de interesse público. O que é, portanto, uma OCIP? Uma OCIP é uma organização do terceiro setor que se enquadra na forma dessa lei e que adquire o status, a condição, vamos chamar assim, o reconhecimento. Ela se habilita, se qualifica como OCIP, como essa organização de interesse público. E aquela que assim se enquadrar e mantiver esse enquadramento, ela pode apresentar projetos ao governo federal, por exemplo, para obter recursos públicos para aplicar nas suas finalidades. No caso do Estado do Rio Grande do Sul, também tem a lei das OCIP estadual, que ela é feita observando a norma federal, mas que cria condições particulares no Estado. Então, quem tiver o enquadramento federal pode buscar o enquadramento estadual e com esse enquadramento também pode acessar a recursos públicos estaduais para as suas finalidades. Em que áreas as OCIPs podem trabalhar? Em muitas áreas. Repito, em área educacional, na área cultural, na área ambiental, na área da inclusão social em geral. Por exemplo, programas de reinserção social de egressos do sistema prisional. E olha, não seria importante isso para que aquele que, tendo cumprido sua pena, depois de ter cometido algum delito, e condenado, e ter cumprido sua pena, de ser apoiado para retornar à sociedade, ser um cidadão produtivo, não retornando ao cometimento de alguma transgressão. Infelizmente, hoje, falando no caso especificamente da segurança pública, mais de 80% dos egressos do sistema prisional acaba reincidindo em algum tipo de transgressão de crime e volta ao presídio. Isso é um custo para a sociedade, isso é um problema para a sociedade. Então, já temos, felizmente, várias organizações que se preocupam com esse reingresso do cidadão na sociedade. Bem, é verdade, o próprio poder público, o próprio governo, deveria se preocupar com isso, o governo federal, o governo estadual. Por que não os municípios se preocuparem com aqueles que cometeram delito e que são do seu município, da sua comunidade? Tem muito para se fazer. Então, você também pode pensar, sim, em integrar uma ONG, integrar uma organização da sociedade civil, de interesse público, não é isso? Atuar, seja como voluntário individual, como um voluntário de uma organização social. Nós temos aqui algumas mais conhecidas como parceiros voluntários no Rio Grande do Sul, que já envolvem mais de 200 mil pessoas. Nós temos tantas organizações, a ZAPAI, por exemplo, quase todos os municípios mais importantes do estado nós temos. Nós temos também aqui no caso do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, a Fundação Tiago Gonzaga, que trabalha na tentativa da mobilização, esclarecimento dos cidadãos, especialmente os jovens, para evitar os acidentes de trânsito, as mortes do trânsito. Há tanta coisa boa sendo feita, nem sempre conhecida, e tem muito que podemos fazer, porque a responsabilidade social não é uma responsabilidade só das empresas, que precisam ampliar a sua atuação, e muitas estão fazendo coisas realmente elogiáveis. Não é só uma responsabilidade de governo fazer a solução dos problemas sociais, como muitos pensam, mas a cidadania, que é um direito, também é uma obrigação, porque nós fazemos parte de uma sociedade. Nós todos, de algum modo, também temos uma responsabilidade. E é nesse sentido que cada um de nós pode dar um pouco de contribuição, seja como voluntariado, seja integrando uma organização, seja até contribuindo com algum recurso para alguma outra organização que atue no sentido de produzir mais bem público, mais bem para a sociedade, mais evolução da nossa sociedade, mais desenvolvimento sustentável, mais proteção da vida. Acho que é esse o esforço que nós temos que fazer. Num outro programa, com certeza, nós poderemos voltar a falar sobre isso. Eu convido você a continuar aqui, ligado
na nossa TV Web e acompanhar as temáticas que são trazidas sempre da maior relevância. E eu retorno na próxima semana.